Testemunha, entre. Sim. Yes. Entrou? Bom dia, meritíssimo. Por favor, diga seu nome e soletre seu sobrenome para registro. Thomas Stein, S-T-A-I-N. Você tem uma declaração que preparou? Sim, senhor. Eu só quero aproveitar essa oportunidade para me dirigir às minhas vítimas, Deja, Emma, a família da Kayla e a qualquer outra pessoa que tenha sido impactada por esse crime e oferecer um pedido de desculpas. Em 17 de março de 2024, minhas ações acabariam contribuindo para mudar para sempre a vida de muitas pessoas. Naquela noite fui acusado do assassinato de Kayla Hinkle e Miller. Enquanto reflito sobre aquela noite, tento entender os danos e dores causados. Na verdade, não acredito que consiga medir o dano causado ou compreender tudo o que todos passaram. E quero que todos saibam que eu não sabia que o assalto iria acontecer, mas foi a minha reação e fuga que, no fim das contas, tiveram um papel importante em ajudar os autores do crime. Reconheço que não era minha intenção, mas isso não muda o resultado. Ainda assim, uma vida foi tirada e inocentes ficaram traumatizados para sempre. Naquele dia eu tomei uma decisão terrível. Assumir o volante foi um ato puramente egoísta. Me arrependo e tenho vergonha disso todos os dias. Me arrependo de ter afetado pessoas inocentes que não mereciam o que passaram. Eu me arrependo do peso que impus à minha família, que sempre esteve lá me apoiando. Eu sei que pedir desculpas nunca vai corrigir ou mudar o que ocorreu. Mas, independente disso, peço desculpas pelas minhas ações naquela noite e lamento pelo que vocês passaram e ainda passarão por isso. E, meritíssimo, antes de me sentenciar, peço que considere minha juventude. Eu sou capaz de mudar. E eu sei que posso fazer isso. Sei que esse crime diz muito sobre mim, mas não me define totalmente. E eu sinto muito remorso pelas minhas ações e eu peço desculpas. E eu só vou te pedir uma coisa. Se for possível, eu gostaria de abraçar minha família antes de sair do tribunal, com sua permissão. Não posso conceder esse pedido aqui. Tudo bem, sem problemas. Você pode se despedir, mas não pode ter nenhum contato físico. Tudo bem. Certo. É só isso. Ok. Thomas, enquanto você esteve encarcerado nesses últimos 844 dias, você concluiu algum curso? Sim, senhor. Durante o tempo em que estive encarcerado, passei inúmeras horas tentando mudar a mim mesmo, me reabilitando. Fiz inúmeros cursos e passei dias e dias tentando encontrar um propósito. Nada mais, meritíssimo, não há confusão. Tudo bem. O senhor pode se retirar. Só estou conversando com o juiz. Promotoria. Se eu puder primeiro apontar que o PDR mencionado por Vossa Excelência, assim como o PSI, podem ser considerados pelo Tribunal. No relatório de investigação pré-sentença, eu pediria ao Tribunal que observasse que a ré realmente possui decisões de culpabilidade por crimes graves. E eu queria falar um pouco sobre isso. Elas estão listadas na página 4 como arrombamento de veículo. E eu tenho um erro aqui porque só diz 13 de agosto, o condado de Lee, acusação 1, arrombamento de veículo, e diz qual foi o resultado. E eu acho importante que o tribunal observe que a ré estava com acusações juvenis pendentes na época desse delito, o que levou àquela resolução final. Acredito que isso ocorreu aqui diante de Vossa Excelência. Esses casos passaram diretamente para a Justiça Criminal por causa deste caso. Na verdade, eram 2 casos, não só um. Ambos são por arrombamento de veículo.
E esses eram os casos 23, CJ 4.781 e 23, CJ 4.782. Esses se tornaram 24, CF 427 e 24, CF 428, 24, CF 428. Peço que o tribunal considere oficialmente esses autos, pois fazem parte do histórico da ré. E de fato, ele não contestou formalmente ambas as acusações de arrombamento de veículo. E eu menciono isso porque acho que ouvimos muito da família do Sr. Stein sobre esse tema de que ele estava andando com as pessoas erradas ou sendo influenciado por pessoas que não tinham seus melhores interesses em mente, e isso o levava a tomar decisões ruins. E o que sabemos do caso que ele já enfrentava na vara da infância é que havia 2 indivíduos tentando abrir carros estacionados. Um era o participante ativo, tentando abrir os carros, mexendo nas maçanetas e entrando nos veículos. Ambos os indivíduos estavam usando máscaras, enquanto a outra pessoa ficava de vigia, e isso foi registrado em vídeo. Mais tarde naquela noite, a polícia perseguiu um indivíduo que parecia estar rondando e vadiando. Essa pessoa fugiu. Durante a fuga, ela perdeu o sapato e perdeu o celular. E por fim foi identificado que Thomas Stein era tanto a pessoa que fugiu da polícia, quanto a pessoa que estava praticando o arrombamento de carros ou tentando entrar nesses veículos. No fim, essas foram as acusações que ele enfrentou. E esses casos são importantes porque naquela época, Thomas não era, o Sr. Stein, não era apenas um acompanhante agindo como olheiro. Ele era a pessoa que estava cometendo o arrombamento. E além disso, quando você considera essas narrativas e os fundamentos do caso, dos quais o tribunal está tomando conhecimento oficial e que o réu admitiu ao se declarar culpado, a mãe do réu foi abordada depois que as autoridades encontraram aquele telefone e aquele tênis. E ela explicou: meu filho estava correndo atrás do cachorro que tinha fugido ou algo assim. E eu entendo que a senhora Stein, enfrentou algo trágico aqui com o que o filho dela está passando aqui no tribunal. Mas eu acho que isso demonstra que Thomas Stein não é a pessoa que está sendo influenciada pelos outros, mas sim Thomas Stein é a má influência. Os indivíduos neste caso não estavam todos apenas passando o tempo juntos e Thomas Stein simplesmente foi junto com eles. Sabemos pelos fatos que o tribunal ouviu que ele era um motorista, ele armou as pessoas envolvidas, ele fazia vídeos de rap sobre cometer crimes, ele estava fazendo todas essas coisas. Ele foi quem identificou os alvos, as garotas neste caso que estavam andando sozinhas por uma estrada escura. Ele foi quem ficou rondando de um lado para o outro. Excelência, entendo que a família de Thomas Stein busca respostas para entender seu possível envolvimento e deseja minimizar sua participação. Mas o fato é que ele era a má influência. Ele foi quem perpetrou isso e fez com que isso pudesse acontecer. Ele fez isso acontecer. E foram as ações dele que causaram a morte de Kayla Hinkle Miller e causaram o sofrimento que foi imposto a Luanda Jesse e Emma Wright. O júri não concluiu que ele puxou o gatilho, mas como o tribunal sabe, todas as ações dele naquela noite são tratadas igualmente quanto ao seu envolvimento. Falamos sobre isso durante os argumentos, que quando você entra de cabeça, e o Sr. Stein foi considerado culpado do crime capital de homicídio durante a prática de outro crime. Então eu queria destacar isso sobre o PSI e garantir que o tribunal estivesse ciente disso. Os fatores que o tribunal deve considerar, e eu devo esclarecer, o Estado vai pedir isso. O tribunal sentencie a ré a cumprir prisão perpétua no primeiro ponto da acusação, homicídio em primeiro grau durante a prática de outro crime, e de acordo com o Estatuto 92, 1.140.1, os fatores que o tribunal deve considerar para determinar se essa é uma sentença apropriada incluem ambos. Vou abordar os fatores relevantes para o crime, incluindo a juventude da ré e as circunstâncias associadas, rotulados de A a J, mas não falarei sobre todos. Mas eu acho que parte do que ouvimos hoje é importante para a sua decisão, e o Estado vai pedir que você pese esses fatores e os equilibre. Um dos fatores é a natureza e as circunstâncias do crime da ré. Não repetirei o que ouvimos no julgamento ou o que acabei de discutir, mas não foi um acidente. A intenção de sair para cometer um assalto ficou clara pelas provas apresentadas no julgamento.
E, no final das contas, foi isso que os jurados concluíram, porque eles consideraram a Ré culpada de homicídio durante a prática de outro crime. Então, a intenção era cometer um assalto que acabou resultando na morte de Kyla, Rinko e Miller. Com licença. O impacto do crime na família da vítima e na comunidade. Nem precisa dizer, porque o tribunal ouviu das pessoas o impacto incrível que isso causou. E eu acho que o tema que o tribunal ouviu, basicamente repetidas vezes, foi o impacto duradouro. E acredito que você ouviu que ele não acabou. O impacto não acabou naquela noite para a família de Kayla, nem para Emma Wright, Luanda, Jess e suas famílias. Isso tem sido uma experiência contínua para elas. E como a senhorita de Jessie disse, é algo que ela vai vivenciar pelo resto da vida. A perda da amiga Kayla, assim como o trauma associado a ser vítima de um roubo ou de uma tentativa de roubo. Naquela noite, você ouviu muito sobre quem era Kayla Rinko Miller, e essa perda para a comunidade é imensa. O tribunal pode e deve considerar isso, e pedimos que façam. O tribunal também deve considerar a idade do réu, sua maturidade, capacidade intelectual e a saúde mental e emocional no momento do crime. Eu concordo. O Estado concorda que o réu, neste caso, realmente sofreu uma perda e que o pai dele faleceu quando ele ainda era muito jovem. No entanto, o que vocês também ouviram aqui no tribunal da família dele é que ele tinha um espírito empreendedor, que era focado em objetivos e que trabalhava todos os dias para se aprimorar, para ajudar sua família. Ele demonstrou um nível de maturidade compatível com a sua idade e talvez até além disso. Ele tinha aspirações educacionais. Ele estava no 2º ano do ensino médio e participava do programa do ensino médio na Mariner High School. Ele estava fazendo as coisas que uma pessoa com um alto senso de maturidade faria. Então, esse não foi um crime influenciado necessariamente pela imaturidade. E se houve algum componente disso, ele teve um papel muito pequeno no que Thomas Stein fez em 17 de março de 2024. Considere o histórico do réu, seu lar familiar e o ambiente comunitário. E o que você viu naquelas fotografias do réu é que ele basicamente teve uma infância idílica. Ele cresceu fazendo viagens cercado pela família. Ele tem uma família extensa que participa ativamente da sua vida. Irmãos, tias, tios, avós, bisavós. Segundo a mãe dele, ela sempre recebia todos em casa. Ele não foi deixado sozinho, nem seguiu o caminho errado por conta própria. Ele teve todo o apoio que tantos réus vêm ao tribunal e dizem: eu nunca tive uma boa criação. Por favor, não faça isso, por favor, tenha piedade de mim porque eu não tive uma boa criação. Thomas Stein tinha, evidentemente, todos os benefícios à sua disposição. E o tribunal pode considerar isso como um dos fatores nos termos do artigo 921.1401. Vou pular essa parte. Um dos itens do parágrafo G é o efeito, se houver, da pressão familiar ou da pressão dos colegas nas ações do réu. Novamente, Jessica Stein está falando sobre como seu filho foi influenciado. Nós soubemos durante o julgamento que o réu estava em casa, brincando com armas, fazendo vídeos, fumando maconha. A própria declaração dele durante o julgamento foi que ele estava vendendo drogas e, aparentemente, armas ilegalmente pela internet. Essa não é uma pessoa que foi vítima de pressão dos colegas. E eu peço ao tribunal que leve isso muito, muito a sério. E, por fim, a letra J é a possibilidade de reabilitação do réu. E eu sugeriria ao tribunal que todo o nosso... O motivo pelo qual temos o esquema de sentença para menores que são julgados como adultos, envolvendo uma revisão da sentença, é para levar em conta a capacidade do réu de se reabilitar enquanto está encarcerado. O objetivo dessa revisão, após 15 anos, caso o tribunal sentencie o réu a mais de 15 anos, é verificar: eles evoluíram? Melhoraram suas vidas? Têm mais rumo? Eles fizeram as coisas que a defesa vai pedir para vocês considerarem e dar a ele uma oportunidade de fazer ao aplicar uma sentença menor? O Estado está pedindo ao tribunal que dê ao réu a sentença máxima, levando em conta a perda de Kyla Rinko Miller e o trauma sofrido por Emma Wright e Luanda Jessie, assim como por suas famílias. Dê ao réu a sentença máxima que leva em consideração essas perdas.
E na revisão de 15 anos, o réu certamente terá a oportunidade de demonstrar que, como menor, aos 16 anos, quando esteve envolvido na prática desses crimes, ele se tornou uma pessoa diferente por causa disso. A duração dessa pena importa hoje. E o Estado está pedindo que você imponha uma sentença de prisão perpétua após considerar todos esses fatores. O Estado sugere que, se o tribunal impor pena acima de 15 anos, é preciso uma ordem escrita e justificativas afirmando o direito à revisão. Quanto à primeira acusação, homicídio em primeiro grau cometido durante outro crime, há um mínimo obrigatório de 3 anos exigido devido à constatação de posse efetiva de uma arma de fogo. Então esse é o mínimo obrigatório associado à primeira acusação. Existe um mínimo obrigatório de 3 anos para cada acusação, pois o júri concluiu que a ré tinha uma arma de fogo ao cometer o crime.